E nesse vídeo eu quero te fazer uma pergunta bem simples. Quem tu é nas tuas relações? Com o que tu te identifica mais? Será que tu tá naquela postura da Mulher Maravilha, aquela mulher que tá sempre tentando ajudar os outros, que não sabe dizer não, que vai se deixando de lado, que se sente culpada se não ajuda? Ou será que tu é aquela mulher guerreira que tá sempre ali, não, deixa que eu resolvo sozinha, inclusive eu fico irritada se alguém tentar me ajudar, eu preciso resolver tudo sozinha, deixa que eu dou conta, deixa que eu resolvo. Ou tu tá naquele lugar daquela mulher mais vitimizada, digamos, né? Aquela mulher que se sente incapaz, que ela tá sempre dizendo assim, ai, me ajuda aqui, eu não sei resolver sozinha, ai, eu preciso que alguém faça isso aqui por mim, né? Qual desses três lugares aí? Eu quero conversar hoje contigo aqui sobre três perfis de comportamento, digamos, né? A gente transita pelos três, mas a gente tende a ficar mais estabelecida em um desses lugares. E eu quero trazer clareza sobre isso aqui, te ajudar a conseguir equilibrar mais isso, né? Porque esses três perfis que eu trouxe aqui, tanto da Mulher Maravilha ou da Guerreira, ou dessa mulher mais carentona, mais vitimizada, isso tudo vai adoecendo as nossas relações. E a gente faz muitas vezes a gente tem esses comportamentos muitas vezes sem perceber. Então eu quero trazer aqui com vocês algumas características e também ajudar vocês a sair desse lugar, né? Se transformando aí mulheres com mais sabedoria, com mais inteligência emocional nas suas relações, mulheres mais sábias, mais leves, que sabem se posicionar e que vão começar a viver de uma forma mais saudável, tanto com ela mesmo quanto com as pessoas que estão aí à sua volta, tá? Então pega papel e caneta para te anotar, que vai ser bem legal a gente refletir juntas sobre isso aqui. Então qual é o primeiro perfil, tá? Eu até anotei aqui para não esquecer os detalhes. Aquela Mulher Maravilha, né? Aquela fortuna, aquela mulher que se sente na obrigação de realmente fazer tudo por todos o tempo inteiro, né? Então ela vai colocando as necessidades das outras pessoas antes das próprias necessidades. Ela não sabe dizer não, ela larga tudo que ela tá fazendo para ir resolvendo o problema dos outros. É aquela resolvedora de plantão. Então ela sempre vai encontrar uma saída. Solução é com ela mesma. Se a amiga liga dizendo que tá com um problema, ela nem escuta direito, ela diz, não, deixa que eu te ajudo, deixa que eu vou aí resolver. Enfim, é aquela mulher que se antecipa, ela é o braço forte das amigas, da família, do casamento. Ela vai sempre realmente fazendo tudo, né? Quando tem algum problema na família, recorre a Mulher Maravilha, né? E nisso tudo ela vai se sentindo desvalorizada, vai se sentindo sozinha, porque ela vai buscando, ela vai trazendo para a vida dela problemas que não são dela e isso vai gerando um desgaste emocional e vai fazendo com que ela esteja sempre ocupada cuidando dos outros e não consiga cuidar dela mesma, né? Então isso é algo que a gente precisa cuidar. Ela vai ficando com a autoestima baixa, porque ela não sabe dizer não, ela não sabe colocar limites, ela se sente realmente culpada se ela disser, eu não posso te ajudar com isso. Ela nem sabe como se posicionar, né, numa situação dessas. E ela tem aquele sentimento de quando eu preciso, não tem ninguém para me ajudar. Então, essa é a característica da salvadora de plantão, da Mulher Maravilha. Né? Aquela grande mulher que é a boazinha, é aquela que está pronta ali sempre para ajudar a todas. O segundo perfil que eu queria conversar aqui com vocês já é a guerreira, né? A fortuna, a super poderosona, aquela que é independentona, deixa que eu resolvo sozinha, tá tudo bem comigo, obrigada. Sai daqui, nem me ajuda porque eu já me irrito, né? Então deixa que eu sou mais ágil, sou mais rápida aqui, deixa que eu vou resolvendo tudo sozinha. Então esse aqui já é o perfil de uma mulher que geralmente ela já é muito bem sucedida lá na profissão, ela tem essa facilidade, muita execução, muito desempenho, muita força, né? Porque ela é a guerreira de plantão, né? Só que o que acontece? Ela cria muitas vezes, ela tem essa facilidade para trabalhar, mas uma dificuldade emocional aí nas suas relações mais íntimas. Não só marido e mulher, né? Com as amizades de maneira geral, familiar. Então ela vai tendo essa dificuldade ela vai criando um escudo protetor, ela afirma
que não precisa da ajuda, que não se importa, mas lá no fundo ela tá assim, se sentindo sozinha e ela tá precisando ser ajudada, só que ela nem dá o braço a torcer, então ela vai sentindo como se fosse um grande vazio, né? E o que mais ela gostaria, só que nem ela própria admite, é ser mais cuidada, mais amada, poder contar mais com as pessoas. Então ela nem percebe que ela mesma colocou essa barreira do eu sou forte, eu sou poderosa, deixa que eu resolvo tudo. Então ela também é uma mulher que ela acaba se cobrando muito, ela quer ser perfeita, ela estuda muito, ela é muito intelectual, ela realmente é uma mulher muito inteligente, ela não admite a imperfeição, né? Tanto quanto ela cobra a ela mesma, ela tá cobrando as pessoas que estão ali na volta dela. Então isso tudo é muito prejudicial, porque sobrecarrega, baixa a autoestima, ela fica impaciente, irritada, estressada, ela sempre vai achar as outras pessoas mais lentas, mais lerdas, incapazes. Como assim? Se eu tivesse resolvido, se eu tivesse botado a mão para resolver isso aqui, eu já tinha resolvido, né? Então a guerreira, ela tem muito essa pegada, né? Desse movimento, ela tem muita dificuldade de pedir ajuda. Ela sabe que ela tem essa rapidez para resolver as coisas, mas como eu já disse, ela vai entrando num modo de sobrecarga e num modo de solidão emocional, né? Como se ela não pudesse demonstrar fraqueza para ninguém. Ela já se acostumou a ser durona, então ela nem sabe pedir ajuda, ela nem sabe o que é ser mais vulnerável. E isso, quando a gente traz para o relacionamento de casal, é péssimo, né? Porque aí aquele homem vai literalmente se perguntar, mas o que eu estou fazendo aqui? Se ela dá conta de tudo sozinha, qual é o meu papel nessa relação? Né? E aí esse homem vai se afastar, muitas vezes vai ser motivo aí de separação, inclusive, tá? Então muito cuidado com isso. E o terceiro perfil aqui que eu queria trazer para vocês, que eu tô falando aqui, tá, gurias, de perfil de comportamento, tá? Então a gente tem também o terceiro perfil, que é o da carentona, né? A pobre vítima, que é aquela que, ao contrário, ela tá sempre naquele lugar, me ajuda, me dá isso, faz isso pra mim, eu não sei fazer, será que eu dou conta, será que eu consigo, será que realmente, meu Deus, se a fulana fizesse ia dar certo, mas agora eu fazendo, eu não sei se eu tenho capacidade, e aí ela vai se colocando num patamar abaixo, né? Eu quero ser salva o tempo inteiro, né? Eu fico ali esperando pela pessoa certa para me ajudar, eu acho que eu sou incapaz, que eu sou impotente diante da vida, eu acho que sozinha eu não dou conta. Aquela mulher que vai se sentindo inferior nas relações. Isso é muito ruim, né? Isso aí é muito complicado se relacionar com uma mulher que está sempre nesse lugar. Não só relacionamento de casal, familiar, mas como também trabalhar, amizades, né? Então, esse é um perfil de comportamento, que é uma tendência que muitas vezes todas nós vamos ter aqui, gurias, tendências a nos comportarmos desses três jeitos, né? Só que esses três jeitos não são saudáveis, tá? Claro que eu tô falando aqui de uma forma bem extrema para ficar fácil de vocês visualizarem na própria vida de vocês, tá? Mas a ideia é que a gente vá ajustando esses comportamentos. Então, voltando aqui para carentona, ela tem falta de foco, ela não é uma mulher muito corajosa, ela é aquela mulher insegura, que está sempre buscando a validação do outro, que está sempre mais parada mesmo, né? Como se ela estacionou ali, ela quer que os outros façam para ela quer que os outros tragam tudo meio pronto na mão dela, porque ela não se sente capaz de avançar. Então, isso também é um problema. Por quê? Porque a pessoa que vai entrando nesse comportamento de muito carentona, da vítima, ela vai adoecendo as relações no sentido de que ela se torna um peso na vida das outras pessoas e acaba ficando muito, muito complicado conviver com ela, né? Aquela mulher que tá sempre ali frágilzinha, insegura, problemática, então isso aí ela vai se transformando sem perceber numa pedra de tropeço, num peso na vida do outro, né? Então, assim, antes da gente continuar, o que eu quero dizer aqui, Eu trouxe 3 perfis que são os mais comuns
E tu que tá aí me assistindo, a gente transita nesses 3 lugares, sem perceber. Cada uma de nós tem a tendência a estar em mais em um lugar. Eu, por exemplo, a minha tendência já era mais ser mais guerreira, né? Então, hoje em dia já não sou mais, já tive épocas que eu tava muito salvadora. Então, eu digo, eu sou tô um pouquinho de todas elas. Eu nunca tive um pouco. A carentona é a única que eu nunca tive muito, né? A pobre vítima. Eu sempre fui mais de executar, de ir, de fazer e de resolver, né? Mas o que eu quero explicar aqui para vocês, antes de dar aqui a solução para isso tudo, é entender que nós podemos transitar nesses 3 lugares, mas entender que isso não é saudável e que qualquer um desses comportamentos extremos aí que eu trouxe os exemplos para vocês, isso vai adoecer a nós mesmas e as pessoas que estão à nossa volta. Isso vai adoecendo as nossas relações e vai gerando muitas consequências no que diz respeito à nossa identidade, a nossa autoestima, o nosso valor pessoal, entende? Então isso tudo vai atrapalhando muito as nossas relações. Ok, Adri, já entendi. Como que eu faço agora para me tornar uma mulher mais saudável e encontrar um equilíbrio? Então é lógico que aqui, gurias, eu falo gurias porque eu sou gaúcha, né? Então perdoem o vício de linguagem. Então, assim, é lógico que cada uma de nós vai ser uma tendência a ser mais uma coisa ou mais outra coisa, a se comportar. Isso aí, os nossos traços de caráter, a nossa personalidade, ok. O que eu quero trazer para vocês aqui é entender que nós precisamos encontrar o equilíbrio nessas questões, né? E não entrar num lugar de ser a guerreira, a mulher maravilha ou a pobre vítima em extremo, para que a gente, a ponto de que a gente esteja adoecendo as nossas relações, tá? Então essa é a minha intenção aqui no vídeo. E agora eu anotei aqui para vocês como que a gente faz então para sair desse lugar e começar a trazer mais equilíbrio, abandonar esses perfis aqui que são bem extremos que eu trouxe para vocês e como que eu vou encontrando aí mais o equilíbrio, como que eu saio desse lugar de guerreira, de salvadora, de carentona, como que eu saio deste lugar? Primeira coisa, precisamos curar as nossas dores e os traumas do passado. Primeiro ponto. Restaurar a nossa identidade, resolver as questões internas, porque é isso que está nos deixando nesse lugar, né? Então a gente precisa olhar para isso. A gente precisa realmente buscar ajuda, né? Muitas vezes, já digo que eu tenho aqui, vou deixar no link da descrição, a Jornada da Rainha, onde eu te ajudo a resolver isso tudo. A gente precisa, número 2, começar a se reposicionar mais no nosso feminino saudável, como mulheres saudáveis, né? Então isso é muito importante, porque, por exemplo, a guerreira é aquela mulher que atua demais como se fosse no modo masculino, né? Então por isso que é tão importante a gente realmente se reposicionar mais, se reconectar na nossa essência feminina. Esse seria o segundo passo. Terceiro, a gente precisa aprender a colocar limites e começar a existir nas relações, né? A salvadora tem muita dificuldade, por exemplo, de colocar limites. Ela precisa começar a existir nas relações, a se posicionar com mais sabedoria, colocar limites saudáveis, né? Isso tudo com equilíbrio, com sabedoria, né? Para que ela não se sinta culpada quando ela tiver que dizer não para alguém. Entende o ponto? Outro aqui, número 4, a gente precisa assumir mais as responsabilidades pelas mudanças que só nós podemos tomar na nossa vida, né? Então, as mudanças que a gente quer colher são coisas que a gente planta hoje para colher amanhã. Então, assim, se hoje eu olho para a minha vida e vejo que tem coisas que não estão legais, que não estão fluindo bem, que são problemáticas, eu preciso tratar. Eu preciso olhar para isso e começar a plantar hoje uma nova realidade na minha vida. Para quê? Para que eu colha uma nova versão de mim mesma amanhã. Entende o ponto, mulher amada? Então, essa percepção que eu quero que tu tenha. E quinto passo aqui, que eu não quero me alongar, para a gente encerrar esse vídeo, a gente precisa tomar coragem de avançar. Então, assim, de novo, eu trouxe aqui para vocês vários pontos
que agora vocês já estão entendendo, então eu trouxe a consciência de vocês vários aspectos aqui. E agora, o que eu faço, Adri, para melhorar? Eu preciso ter coragem para começar a colocar em prática essas mudanças. Entende? Eu preciso realmente avançar, colocar em prática, porque muito conhecimento, assistir vídeo, ler livros, fazer, isso tudo é maravilhoso, mas não tem valor se eu não colocar nada em prática. Senão eu vou ficar com excesso de informação, mas na prática nada muda. Então, assim, a gente precisa ter essa coragem para realmente colocar em prática as coisas, tá? Então, eu quero encerrar aqui, não quero me alongar, quero te motivar e te aconselhar, assim, ó, realmente é um conselho de coração que eu te dou. Coragem para te começar a colocar em prática, porque hoje tu tem duas alternativas: ou olhar para tua vida, identificar que tem coisas desajustadas e seguir tudo igual, e amanhã vai passar uma semana, um mês, um ano, as coisas vão continuar iguais, ou hoje eu entendi que tem coisas desajustadas, mas eu decido mudar hoje, para que daqui a um tempo, pode demorar o processo, 6 meses, um ano, talvez mais, mas eu tenho, se eu hoje modificar as atitudes do meu dia hoje e começar a trabalhar para me tornar uma nova mulher, no futuro eu vou começar a colher os frutos, tá? E é por isso que eu vou, sim, fazer um convite com muita confiança, porque eu confio no meu método, confio no meu trabalho. Então eu te convido realmente a participar da Jornada da Rainha, porque vai ser um instrumento de mudança na tua vida e vai te ajudar muito nesse processo de realmente te transformar numa nova mulher, tá? Um beijo, até o próximo, e não esquece de colocar aqui nos comentários em quais dos perfis que tu te identificou, e também sugerindo novos temas para que eu traga aqui para vocês, porque eu quero muito também entender quais as dificuldades que vocês têm no dia, na prática aí, para que eu possa trazer conteúdos que realmente vão ajudar a transformar vocês em novas mulheres, as rainhas da vida de vocês, aquelas mulheres de autoestima elevada, com consciência do poder pessoal, mulheres saudáveis emocionalmente, que vivem uma vida mais saudável e também relacionamentos mais saudáveis, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.